Agora são 7h42. Vamos continuar repercutindo aqui as denúncias do Intercept Brasil, que colocam em xeque a atuação do ministro da Justiça, Sérgio Moro, na época em que ele era juiz lá em Curitiba, e também os procuradores da Lava Jato. A gente vai repercutir agora com o Fábio Tofik Simantobi, ele que é advogado criminalista, presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa e DDD. Olá, Fábio Tofik, bom dia. Como é que você viu essa divulgação, né, desse escândalo por parte da Intercept Brasil? Então, o que eu dizia é que eu acho que, em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer que, de fato, essa não é a melhor forma de tomar conhecimento de alguma coisa, né, por meio de vazamento de conversas privadas e tudo mais. Mas o fato é que essas conversas estão aí e foram confirmadas, tá? Então, não tem como não falarmos sobre elas. E elas revelam algo muito preocupante, não é? O que as conversas indicam é algo que até já se imaginava, já de alguma forma se suspeitava. E por que se suspeitava? Porque a postura do juiz, e isso as defesas sempre criticaram, sempre foi uma postura de um acusador. Se nós formos lembrar aqui, para citar uma situação que todo mundo acompanhou, chegou a haver numa capa de revista, na época do interrogatório do Lula, a frase Moro versus Lula. Quer dizer, o juiz contra o réu. E por que isso? Porque quem assistiu à audiência ficava impressionado com o fato de que o confronto da defesa não era com o Ministério Público. O confronto era com o próprio juiz, não é? Então, isso já se suspeitava, já se imaginava, já havia indícios de que, de fato, o juiz vestia a carapuça do acusador, mas as mensagens, elas, pesa dizer, elas revelam algo mais grave. Elas revelam uma própria iniciativa do juiz de aconselhar a parte contrária à da defesa, a iniciativa de sugerir caminhos para investigação e para acusação, cobrar novas operações. Quer dizer, é mais do que simplesmente estar tendente a favorecer uma das partes. É assumir uma postura ativa, é assumir uma postura de contribuição concreta, de contribuição voluntária, né, ostensiva ao trabalho de uma das partes. Isso no nosso Código de Processo Penal é motivo expresso de suspeição do juiz. Diz o Código que o juiz se declarará por suspeito, entre outras hipóteses, quando aconselhar ou tiver aconselhado uma das partes. Então, realmente é algo que nos causa, eu não diria que nos causa surpresa, mas nos causa espanto, talvez pela forma como a gente tomou conhecimento disso. Perfeito. Glauco Faria, aqui também participando. Bom dia, Tofik. Bom dia. Em relação justamente a essa questão da legalidade, né? Porque, de fato, esse vazamento pode ter aí princípios de legalidade, no caso, e não serviriam para a prova como para, na verdade, punir as pessoas envolvidas. Mas, no caso, esse vazamento pode beneficiar réus que foram condenados, em especial aí o ex-presidente Lula, que é citado expressamente nessas conversas? Olha, é interessante isso que você está me perguntando, porque nós, do Instituto, nós sempre fomos muito contrários à ideia de que punir é a melhor forma de resolver qualquer problema. E não é nesse caso que nós seríamos diferentes. Não se trata de punir, eu tenho dúvidas, inclusive, Faria, se isso seria crime. Existe uma diferença muito grande entre uma coisa ser errada, entre uma coisa ser causa de nulidade de um processo, como você bem colocou, e esta mesma coisa configurar crime, algo que a pessoa deva responder na justiça e até ser punido ou preso por causa disso. Eu não acho que essas conversas revelem conduta criminosa. Não acho que alguém deva ser punido por causa disso. Até por isso, me parece que não há grande relevância em se discutir a licitude ou ilicitude desta prova.
Porque nós não estamos aqui tratando da acusação que será feita contra alguém com base nessa prova. E o fato é que a nossa lei permite que essa prova seja usada pela defesa para provar sua inocência. Né? Qualquer sistema judicial do mundo, do mundo democrático, ele permite que uma prova que a origem seja duvidosa possa ser usada se for para provar a inocência de alguém. E me parece que esse é o caso. Então eu não tenho a menor dúvida de que estas conversas podem ser usadas para aqueles que querem demonstrar que foram julgados por um juiz suspeito. O que é um juiz suspeito? É um juiz que não tinha condições naquele momento de julgar de forma justa, porque ele já estava de tal forma associado, consorciado com a acusação, que ele tinha perdido já completamente as condições necessárias para proferir um julgamento isento e justo. Essa, para mim, é a questão. Nós precisamos também ser sóbrios, lúcidos, né? Porque é assim que devemos ser, sempre, né? Então, essa é, na verdade, o que já é bastante grave, mas essa é, na verdade, a contribuição que esses elementos podem trazer para o caso. Agora, Tufik, em relação a todas essas denúncias, elas acabam mostrando de que realmente houve aí uma conspiração, inclusive, contra um governo, né? Quer dizer, o impedimento de um candidato, né? De sair candidato, enfim, temos consequências muito pesadas para o Brasil como um todo. Né? Como é que você vê essa questão da conspiração, né, a nível nacional? E se existe, na sua opinião, né, claro que haverá investigações, mas se há possibilidade também de processos, né, disciplinares em relação a esses procuradores e esse juiz? Eu me referia na fala anterior principalmente ao juiz Sérgio Moro. Não vejo na conduta dele não vejo crime especificamente, tá? Agora, em outras conversas é possível deduzir algumas práticas ilícitas que me preocupam bastante. Eu vou dar um exemplo para vocês. A advocacia, ela sempre foi muito crítica em relação ao uso de denúncia anônima para embasar uma acusação criminal ou para iniciar uma investigação. E por quê? Porque a denúncia anônima ela pode ser feita por qualquer um, inclusive no gabinete do acusador. E com base nisso, você justifica e legitima todo tipo de medidas arbitrárias contra alguém. Né? Você permite investigar um desafeto com uma denúncia anônima na mão. E numa das conversas, existe uma menção expressa ao fato de que, como uma prova não pôde ser colhida, ou não vai possível ser colhida, e inclusive isso é comunicado ao juiz, mas não está claro qual é a postura que o juiz adotaria em relação a isso, o uso de uma denúncia apócrifa para suprir a falta da prova. Quer dizer, aí estamos já no terreno da falsidade. Aí é grave. Né? E nessas conversas também você tem aquilo que você acabou de mencionar, veja, eu não seria tão purista a ponto de dizer que um funcionário público, que um juiz, um procurador não possa ter a sua preferência partidária. Mas no momento em que você passa a usar o seu cargo, você passa a usar o poder que tem dentro de uma investigação, passa a usar o processo criminal, que é algo tão sagrado, que é algo tão delicado, algo tão perigoso num processo democrático, e eleitoral, é evidente que há algo muito grave. Né? Veja que eles acabaram enveredando por aquilo que queriam combater, ou diziam que queriam combater, né? Que é justamente o uso da função pública, a apropriação do poder do Estado em nome de interesses pessoais, né? A apropriação da função pública para a defesa de interesses partidários, políticos, de opções deles, ideológicas, é muito grave, né? É muito grave. Quer dizer, sobretudo se nós formos avaliar que o candidato que seria beneficiado com essa entrevista não era o candidato que estava respondendo ao processo, e mesmo que fosse, não poderia. Mas aqui, o que mostra como longe foi isso.
né? Era para prejudicar um candidato que nada tinha a ver com o processo criminal, né? Portanto, não tinha nenhuma relação com a função, com a atuação deles como procurador. Então, realmente, me espanta a que ponto isso pode ter chegado. E o que mostra para mim, na verdade, que aquilo que o IDDD, a OAB, várias outras entidades nos últimos anos têm batido na tecla, que não é possível viver num Estado, não é possível viver numa sociedade em que o poder de quem quer que seja não é limitado, não é restringido pela lei, né? Nós não podemos esquecer que essas pessoas foram às ruas, insuflaram a população para aprovarem um pacote de medidas, chamado na época de 10 medidas contra a corrupção, mas que na verdade, hoje fica muito claro isso, era um pacote de aumento desenfreado de poderes do investigador e do acusador, né? E isso é bom de um lado para mostrar como é perigoso embarcar nesse tipo de proposta, né? No escuro, assinar esse cheque em branco para que acusadores, funcionários públicos, até juízes, possam fazer o que bem entendem, possam decidir ao bel prazer apenas com o seu senso de justiça, com o seu heroísmo e com a sua vontade de salvar o país. Essa é a história que hoje está sendo contada por essas mensagens, de que nós não temos outro caminho a trilhar que não seja o caminho da lei, da legalidade, do respeito aos direitos e garantias individuais, do respeito à Constituição. Não há um caminho viável fora desse trilho. Agora, Taoufik, você diz isso e a gente tem aqui a repercussão também entre as pessoas que estão assistindo a gente pelo YouTube, também escutando na rádio, todos muito indignados, mas existe já uma tentativa de naturalização disso, porque o Ministério Público Federal emitiu uma nota dizendo que está tudo normal, que o problema agora é em relação à segurança dos procuradores. E claro que a gente quer que todas as pessoas estejam seguras. O ministro Sérgio Moro, ele também emitiu nota dizendo simplesmente que está muito tranquilo. Ou seja, você vê uma tentativa já de naturalização daquilo que, como você disse, é muito grave? E vou complementar, se na época as pessoas foram insufladas pela mídia, né, para participarem de todo aquele processo, né, com essa narrativa, né, de que realmente contra a corrupção, como é que você imagina também que a mídia vai se posicionar a partir de agora? Olha, em relação à primeira pergunta, essa postura é a postura que sempre foi adotada quando houve críticas, né? Quando houve vazamento de áudios, quando houve... sempre havia uma postura até muito efetiva do ponto de vista de comunicação, vamos ser bastante honestos, olha, desculpa, realmente eu errei e tal, mas que era uma forma de tirar a atenção, né, e encerrar o assunto, né, dizendo, olha, é isso, errei, houve aqui uma irregularidade, mas nada que retire caráter usado. Tá. Me parece que há uma adoção da mesma estratégia. Só que o cenário é completamente diferente. O cenário é outro. Quer dizer, então, não dá para desnaturalizar uma coisa que está todo mundo olhando, está todo mundo vendo. Não é mais uma questão de críticas na forma, porque o que se fazia durante os últimos anos era dizer, olha, um juiz não pode fazer isso, um juiz não pode fazer aquilo e tal. Só que agora o que veio à tona são mensagens mostrando o tipo de relação que se estabeleceu entre o juiz e o acusador, né? Então não tem como desnaturalizar. Aliás, dizer que isso é normal, para mim, é algo que acrescenta uma dose a mais de preocupação, né? Porque ou não há uma consciência do caráter e da importância do processo penal, da importância dos princípios que vieram desde a Revolução Francesa, né? Ou não há uma compreensão sobre isso, e aí é gravíssimo, que aí é um problema de formação, ou, na verdade, há um completo desprezo por isso mesmo, né? E aí é tão ou mais grave, porque aí estamos já num terreno de se romper com os direitos e garantias, de se romper com o pacto democrático,
de se boicotar a própria democracia, né? Ao dizer que isso não tem nada de mais nisso. Então, que tipo de processo penal se está praticando no país? Não é? Então, que todo mundo sabe, a relação entre juiz e promotor, é importante também o ouvinte entender isso, né? Para que tudo seja... Eu acredito que as coisas, quando são bem dimensionadas e não se dá a elas um tamanho maior do que tem, é quando elas realmente têm a força que precisam ter. Então, a gente precisa dar a dimensão correta. A relação entre juiz e promotor é sempre mais próxima do que entre juiz e advogado, por uma razão muito simples. Juiz e promotor trabalham no mesmo lugar. São colegas de trabalho por razões de ordem física, de ordem estrutural. Então, eles se veem todo dia, eles conversam, eles trocam figurinhas sobre a vida, sobre gostos, sobre livros, cinemas. É uma relação mais próxima e que, de certa forma, sempre incomodou a advocacia. Não é? Agora, aqui não é apenas esse o problema. Não é o problema deles estarem trocando mensagens, conversando, perguntando como vai a esposa, as crianças, o que vai fazer nas férias. Aqui é o juiz interferindo no trabalho da acusação. Essa é a gravidade. Né? É um juiz, imagina você tem o ouvinte tem uma causa na justiça e ele descobre que ele perdeu a causa e ele descobre que o juiz que julgou a causa em desfavor dele trocou mensagens com a outra parte aconselhando o que deveria fazer no processo para poder ganhar a causa. Quem não ficaria indignado com isso? Não é? Quem não ficaria indignado se soubesse que no jogo de futebol o juiz funcionou como 12º jogador? Não é? Sem que ninguém soubesse. É grave, né? É um problema de ética. Não precisa ir longe, não precisamos falar de punição, não precisamos falar de nada, mas é algo que não é fair, não é leal, né? Agora, Taoufik, quando as duas coisas se encontram, tanto a amizade quanto essa interferência jurídica, né? Bom, a gente vai ter outras reportagens, né, de acordo com o Intercept, mas também fica sob suspeição o TRF4? Não é o TRF4, né? As mensagens foram trocadas Sim. entre o juiz de primeira instância e os procuradores que atuam também na primeira instância. Exato. Não envolve, até onde eu sei, até onde eu vi, os juízes que julgaram a causa em segunda instância. Exato. Agora, a gente sabe das ligações, né? Como você falou, né? O que me parece, juridicamente, o que me parece é o seguinte: todas as causas em que, da Lava Jato, todas as denúncias em que o Dallagnol assina e o Moro julga, elas estão nulas. Elas estão nulas. Porque eu tenho um juiz que aconselhava esse procurador a fazer e a desfazer. Então não me parece que tenha salvação. Não estou dizendo que tem que anular tudo, que acabou a Lava Jato. Não é isso. Mas nas causas em que pelo menos o Dallagnol e o Moro atuaram, elas estão nulas. Isso é inevitável, né? Nos outros casos, tem que olhar, tem que avaliar até que ponto esta imparcialidade demonstrada pelas mensagens é capaz também de viciar o julgamento. Né? Não estou dizendo que não há possibilidade, mas aí isso tem que ser verificado. Agora, nos casos em que ambos atuaram no caso, o caso é nulo. O caso do Lula, por exemplo? Eu confesso que não conheço o caso, mas se o Dallagnol, pelo que eu me lembro, ele apresentou o PowerPoint, né? Sim. Provavelmente ele foi procurador do caso. Né? Eu não conheço o caso do Lula, mas imagino que sim, né? Porque a força-tarefa ela é composta por aqueles procuradores sim. Isso gera nulidade. Não dá para afastar isso, né? Seria fechar os olhos, seria uma cegueira deliberada processual. Né, achar que isso não tem problema, que isso acontece, que isso é do jogo. Não é possível que o judiciário vá validar uma coisa tão grave como essa. Tá certo, então a gente agradece aqui ao Taoufik, né, ele que deu toda essa análise, né, aqui pra gente. Muito obrigada, Taoufik, pela sua participação. Obrigado a vocês, é um prazer. Falamos aqui com Fábio Taoufik Simantobi, ele é advogado criminalista, presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa e DDD.